Você que precisa de uma palavra de Deus, tende suas mãos para cá, abençoe minha vida. Vamos orar por esse momento. Você que está em casa aí, pode orar, ore também. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Louvamos ao Senhor por esse momento. Tua palavra ela é tão poderosa, Pai. Tua palavra é capaz de mudar o rumo da história de pessoas. Uma palavra que sai da tua boca é capaz de nos mostrar um caminho que nós não enxergávamos. Uma palavra que sai da tua boca, dos teus lábios, é capaz de curar e de restaurar um coração ferido, restaurar uma história, restaurar toda uma geração, mudar a história de toda uma família, Senhor. Jesus, nós invocamos o teu nome, clamando por tua sabedoria, clamando por tua graça, por tua instrução, por tuas direções e por tua revelação, pela voz do teu Espírito Santo. Nós nos humilhamos e nos submetemos ao Senhor, ao teu senhorio, Pai. Nessa noite, crendo, Pai, no teu agir, nos teus milagres, no teu poder e no teu manifestar. Em nome de Jesus, amém. Estamos com a série de mensagens, servir, amar e liderar. São 3 pilares, são 3 pilares da nossa igreja. E na semana passada, eu falei sobre esse assunto e vou continuar falando, e todo esse mês vamos estar falando sobre isso. Sabe, eu entendo que a vida ela é composta por ciclos, por fases. Temos momentos, fases da nossa idade, momentos especiais, infância, adolescência, juventude, fase adulta. Em cada uma dessas fases, nós podemos ver o tempo passar, e nós podemos melhorar com elas, nós podemos mudar com elas, podemos crescer, tanto por fora, quanto por dentro, em cada uma fase que a gente vai passando. E eu entendo que é necessário, o crescimento interno é fundamental para desenvolvermos em áreas da vida, para crescermos, para prosperarmos, para vivermos. Além de você crescer intelectualmente, crescer internamente. Já viu aquela expressão que algumas pessoas podem dizer assim: esse jovem é muito maduro para a idade que tem? Às vezes você é capaz de ver adolescentes que já foram submetidos a situações da vida e que tiveram que amadurecer mais cedo. Tem pessoas que têm escolhas, tem umas que não têm. Elas são submetidas a situações, a momentos que a vida, que as coisas acontecem, e ela tem que amadurecer mais cedo. Tem que cuidar de irmãos, tem que cuidar de filhos, tem que cuidar da mãe, tem que cuidar de pai, tem que cuidar da casa, e não tem opção. E eu vejo que nós podemos estar maduros, ou podemos estar imaturos, na fase da vida que nós estivermos. Porque você pode ter um jovem imaturo demais para a idade que ele tem. Isso tem 20 anos, mas com a cabecinha de 14 ainda. E você pode ter alguém de 40 que você fala, você já tem mais de 40 anos, esse bebezão aí, vendo sessão da tarde ainda. A maturidade não tem a ver com o crescimento externo. Maturidade não tem a ver com a quantidade de tempo. Maturidade tem a ver com o crescimento interior, com o desenvolvimento interno, com a pessoa que vai se tornando internamente. O que se aprendeu, o que foi aproveitado com o tempo que se viveu. E eu entendo e eu aprendo que servir a Deus vai exigir de nós maturidade. Para você servir a Deus, vai exigir maturidade. Você vai lidar com situações que vai exigir maturidade de você. Amar as pessoas vai exigir de nós maturidade. Amar ao próximo vai exigir de nós maturidade, porque nem sempre as pessoas vão te devolver aquilo que você entregou para elas. Nem sempre as pessoas vão dar o mesmo amor a você que você possa ter dado a elas. Mas não é por isso que você vai deixar de amar as pessoas. Liderar as pessoas também vai exigir de nós maturidade. Liderar a casa, liderar os filhos, liderar o seu negócio, liderar o seu trabalho, liderar no reino. Viver vai exigir de nós maturidade. Eu quero ler um texto
que está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 24 ao versículo 34. Se você está com a sua Bíblia, acompanhe. Se você quiser acompanhar aqui na tela, fique à vontade, pode acompanhar também. Mas leia junto comigo esse texto para caminharmos nele juntos. Que eu tenho certeza que isso vai ajudar na sua compreensão daquilo que Deus tem para derramar sobre nós essa noite, em nome de Jesus. Lucas 22, verso 24 vai dizer assim. Vou ler aqui porque a minha tradução está diferente daqui. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Os discípulos começaram a discutir, quem vai ser maior? Quem é mais? Jesus lhes disse, os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim, ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve, ou seja, maior é o que serve. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como o que serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Jesus, na última ceia, conversando com os discípulos. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado. E eu designo a vocês um reino. Presta atenção, eles estão na ceia com Jesus, em um culto com Jesus, mas o texto começa dizendo que eles estavam batendo boca, discutindo para quem vai ser maior, para quem vai mandar. Quando Jesus não estiver aqui, quem vai ser o chefe, quem vai mandar em quem vai ocupar a cadeira dele, quem vai fazer isso. E mesmo assim Jesus fala, e eu designo a vocês um reino, assim como meu pai designou a mim. Para que vocês possam comer e beber na minha mesa, no meu reino, e sentar-se em trono, julgando as 12 tribos de Israel. Aí Jesus vem e olha Pedro e fala, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Vocês estão nessa discussãozinha boba aí de quem vai ser maior, de quem vai ser melhor, dando 3 anos comigo, parece que não aprenderam algumas coisas, ainda estão com essa cabecinha de formiga, com essa cabecinha pequena, quem vai mandar, quem não vai mandar, quem vai ser maior entre nós. E vocês estão nessa discussãozinha e não estão percebendo o que Satanás está fazendo. Jesus fala, Simão, Satanás pediu para peneirar vocês como trigo, mas eu orei por você, falando com Pedro, orei por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça a hora que a peneira passar, meu compadre. E quando você, aí fica pior. E quando você se converter, Pedro, fortalece os teus irmãos. Aí Pedro, que escuta uma palavra de Jesus, Satanás quer te peneirar, tu não está pronto, tu nem convertido está ainda. Tomou ceia na mesa comigo, mas não converteu ainda. Está andando 3 anos comigo, mas não converteu. Ouviu um monte de pregação minha, mas ainda falta um bocado ainda. Ainda tem um resquíciozinho para mudar aí dentro de você. Mas Pedro responde, eu estou pronto. Estou pronto, mestre. Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. O que for, estou pronto para encarar qualquer coisa. Respondeu Jesus. Eu digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Glória a Deus. Esse texto tem um contexto. Está acontecendo algo na história que lemos. Os discípulos estão com Jesus. Jesus está na última ceia, dando instruções aos discípulos de que ele iria partir, de que brevemente ele não estaria mais ali, ele não estaria mais junto, as coisas iriam acontecer, eles precisavam dar continuidade. Jesus está em um momento de intimidade com os 12, antes de ser preso, antes de ser levado à cruz, antes de ser espancado, antes de passar pela via dolorosa, antes de ser pendurado no madeiro. Jesus está instruindo ele acerca das coisas que virão após a sua partida, alertando eles, preparando o coração deles para aquilo que estava por vir. Jesus está à beira do auge do seu propósito, à beira do auge da sua missão, que era a cruz.
que era morrer pela humanidade, que era redimir a humanidade. Ciente de tudo que o esperava, Jesus sabia cada dor que ele ia passar. No Getsêmani, ele suou gotas de sangue. A aflição toma conta da sua mente, que a pressão leva os seus batimentos cardíacos às últimas. O seu coração começa a bombear sangue de uma forma sobrenatural, as veias começam a estourar, ele está aflito. Ele chega a falar: Deus, passa de mim esse cálice se for preciso. Em agonia profunda, fora do normal, sabendo que prisão, sabendo que tortura, sabendo que humilhação, sabendo que dor, sofrimento o esperavam ali na frente. Ele estava sentado com os discípulos, fazendo a última ceia, instruindo cada um deles, sabendo o que o esperava. Que logo logo ele estaria carregando a cruz. O que nós lemos acontece um pouco antes de tudo isso acontecer, horas antes do início do sofrimento de Cristo, até a sua crucificação. E uma coisa que eu quero chamar a sua atenção para nós começarmos a aprender de primeira é o controle emocional de Jesus. A capacidade de Jesus que tem de dominar a sua mente, dominar a sua alma, dominar as suas palavras, dominar as suas emoções. Eles estão na ceia, momento de comunhão, momento de intimidade, momento de instrução com os discípulos. E como Jesus nos ensina sobre equilíbrio nesse texto, sobre domínio próprio, sobre controle emocional, sabendo de tudo que o esperava, ele não deixou que a sua expectativa de futuro estragasse o momento presente. Apesar dele saber de cada sofrimento que ele ia passar, apesar dele saber que dor, que sofrimento, que a cruz o esperava, que os pregos o esperavam, que os cravos o esperavam, que uma coroa de espinho o esperava, ele não deixa a sua expectativa de futuro estragar o momento presente que ele estava vivendo com os seus discípulos. Não permita que angústia e aflições sobre o futuro te roubem a alegria de viver o presente e desfrutar da vida presente. Tem muita gente sofrendo por coisa que nem aconteceu e que pode ser que nem aconteça e não consegue viver direito porque a cabeça só está lá na frente sofrendo, reclamando. Tem gente que sofre por um futuro que nem sabe qual é, vive em uma angústia profunda e não se alegra de maneira nenhuma. Crentes carrancudos, emburrados, podem estar num culto debaixo da presença de Deus, mas não conseguem deixar algumas coisas de lado, jogar aos pés da cruz as suas ansiedades, as suas aflições, confiar em Deus. Quando você confia em Deus, você é capaz de adorar, independente da situação que você esteja, ainda que a figueira não floresça, ainda que o corral não haja gado, mesmo assim eu vou adorar o Deus da minha salvação. As coisas, não é que tudo está dando errado com Deus, ainda que não aconteceu tudo que Ele falou que vai fazer, eu não vou parar de adorar. Não se esqueça de uma coisa: seu futuro é construído no presente. Então, quando você deixa a expectativa de futuro, os problemas que você pode enxergar no futuro, roubarem a alegria do presente, eles roubam a tua força, roubam a tua energia. Essa é uma estratégia do diabo, te jogar ansiedade, te jogar preocupação. Tem um nível que a preocupação começa a se tornar pecado. Porque você se preocupa tanto que você não confia em Deus. E você vive uma vida preocupado, aflito. Então isso rouba a tua energia, não te deixa bem. Você não consegue produzir, não consegue fazer as coisas bem feitas, não consegue nem resolver os problemas. Então o seu presente fica ruim. Se o seu presente está ruim, se você não rende no presente, se você não faz as coisas bem feitas, se você não faz as coisas certas, hoje, seu amanhã vai ser como? O teu amanhã é resultado de hoje. Eu vou te dizer coisas que pessoas doentes em estado terminal costumam dizer. Como pastor, eu já vi algumas pessoas em estado terminal. Algumas coisas que pessoas em estado terminal costumam dizer: deveria ter sido mais feliz. Umas pessoas, quando veem que estão à beira da morte, deveria ter amado mais a minha família, deveria ter amado mais os meus filhos, deveria ter amado mais a minha esposa, deveria ter subido montanhas, deveria ter ido passeado aí na cachoeira. Você mora em Guapi, nunca foi na cachoeira.
deveria ter dado um mergulho, deveria ter feito um piquenique, deveria ter tomado mais sorvete, coisas que as pessoas deveria ter viajado mais, deveria ter sido mais feliz, deveria ter procurado mais os meus amigos. E tem uma frase, um texto, por incrível que pareça, do Dalai Lama, que diz assim: o que mais surpreende é o homem, pois perde a saúde para juntar dinheiro, depois perde o dinheiro para recuperar a saúde, vive pensando ansiosamente no futuro de tal forma que acaba por não viver o presente e nem o futuro, vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. E essa é a verdade de muita gente. Vive como se nunca fosse morrer. Por isso que a Bíblia diz para juntarmos tesouros no céu, não nos preocuparmos somente com as coisas dessa terra. Jesus está instruindo os seus discípulos, está instruindo eles na Santa Ceia, e era um momento importante. Vemos que Jesus não permite que a ansiedade, a aflição, a angústia que estava dentro de si acabasse com aquele momento especial que eles estavam vivendo. Existem momentos que podemos estar angustiados, podemos estar com problemas, podemos estar com preocupações, e isso faz parte da vida. Não tem como você viver e não querer ter preocupações, não tem como você viver e não querer ter problemas. Está no pacote, meu querido. No mundo tereis aflições, mas tem de bom. Você precisa ter um bom ânimo, mesmo quando as aflições estão batendo na sua porta. Jesus não permite que o que ele vivia individualmente, Jesus estava com uma expectativa de futuro. Ele sabia que açoites o esperavam, ele sabia que a cruz o esperava, ele sabia que os cravos o esperavam, uma coroa de espinhos o esperava. Mas ele está ali instruindo seus discípulos na última ceia. Ele está tendo o último momento, e é um momento importante, com aqueles 12 caras que vão começar a estabelecer a igreja. Jesus não permite que o que ele vivia individualmente destruísse, estragasse o que ele estava vivendo no coletivo. Ele não deixa aquilo que era individual estragar aquilo que era coletivo. Quanta gente, por conta de seus problemas, acaba com o ambiente onde ele chega. As suas aflições, os seus problemas, ele chega em casa, acabou a paz do lar. Por quê? Porque ele faz com que as suas aflições, as suas preocupações estraguem o presente. As suas aflições acerca do futuro, ele não é capaz de saber equilibrar as coisas individuais que ele precisa encarar, e ele acaba estragando tudo, porque ele coloca para fora. Estraga o ambiente no trabalho, estraga o ambiente da família, estraga o ambiente da igreja. Onde ele chega, estraga o ambiente. Estou aflito, não estou bem mesmo não. Porque não consegue se dominar. Perder o foco, perder o rumo, perder o controle, perder a visão, perder a direção. Perde direção, perde foco por conta dos seus problemas, e acaba contaminando a casa toda, o ambiente todo, o trabalho todo, as pessoas que estão ao seu redor. Eles estão em um culto com Jesus. Eles estão na ceia e eles estão em um culto. Mateus 26, 29 vai dizer que Jesus canta um hino. Jesus faz até um culto. Jesus faz a ceia. Jesus lava os pés. Olha que culto, hein? Jesus faz a ceia, Jesus prega, Jesus lava os pés, canta um hino. Eles estão nesse culto e eles conseguem bater boca, discutir nesse culto. O culto que Jesus faz a ceia, lava os pés, canta hino e prega. Num culto como esse, eles batem boca. Num culto como esse, eles discutem. Num culto como esse, eles querem brigar por posição. Quem vai ser maior? Quem vai mandar em quem? Já viu gente que chega em casa depois de um culto? Acaba um culto, ele chega em casa mais endemoniado que o capeta. Acabou o culto, ele chega em casa mais endemoniado que Satanás. Satanás sai correndo quando ele passa. Meu Deus, vai que esse cara entra em mim aqui, vai me prejudicar. Aí sempre tem alguém que vai falar assim: tu estava no culto e veio assim, para lá que eu não quero ir, rapaz. Quero ficar igual tu não. Tu veio da igreja assim? Veio da igreja e está assim?
Eu já vi gente batendo boca quando saiu do culto no estacionamento, porque tinha um carro na frente atrapalhando. É óbvio que irmãos às vezes tem que ter noção, às vezes não tira o carro, às vezes esquece, mas bater boca no estacionamento da igreja. Alguém vai dizer, rapaz, tu saiu do culto mesmo, você só estacionou o carro aqui e foi para outro lugar? Está emborrado, não sei, como é que pode? Um absurdo a igreja assim. Uma vez um pastor me parou e falou, um absurdo, cara, o cara estava trancando meu carro, um absurdo isso da igreja, cara. Como é que pode? Eu falei, pô, absurdo, pastor. Absurdo é você ser assim, cara. Tem gente que sai da graça muito rápido. Sai da graça muito rápido. Precisamos tomar cuidado para que o nosso relacionamento com Deus não seja como um banho. Muitas religiões têm banhos. Minha mãe já me deu muito banho de arruda, Jesus amado. Que isso, mãe? Não, fica aí, toma um banho de arruda. E algumas religiões tem banho, judaísmo tem banho, espiritismo tem banho. São coisas superficiais. E nós precisamos ter cuidado. Eu não estou criticando nenhuma religião. Cada um faz o que quiser. Mas nós precisamos ter cuidado para que o nosso relacionamento com Deus não se torne superficial, como um banho somente, que lava somente por fora. Mas continua tudo fora de ordem por dentro. Eu venho para a igreja e tomo um banho de louvor, tomo um banho de oração, por dentro tudo bagunçado. Precisamos entender. Para que o nosso relacionamento com Deus precisa atingir, precisa tratar do nosso interior. E para isso muitas vezes é necessário você se abrir. Por isso que evangelho sem arrependimento não acontece conversão. Por isso que não há mudança sem arrependimento, sem abrir o coração, sem haver conserto, sem deixar Deus mexer por dentro. Sua vida só vai mudar se o que vem de Deus atuar interiormente. Se o que vem de Deus só atua exteriormente, se o que vem de Deus fez só você, agora eu falo igual a crente, eu não falo mais palavrão, agora eu não boto mais aquelas roupas, agora eu não escuto mais essas músicas. Se o que vem de Deus atua só exteriormente, a vida não muda. Sua vida muda quando você muda por dentro. Porque quando você muda por dentro, você começa a se tornar uma nova criatura, uma nova pessoa, um novo ser. Então somente um novo ser pode gerar uma nova história. Tem gente querendo uma nova história, continuando sendo a mesma pessoa antiga. A pessoa antiga não vive nova história. Quer viver uma nova história? Se torne um novo eu. Deixa Deus trabalhar. Abre o coração, abre o porão. Deixa Deus entrar em áreas da sua vida que você ainda não permitiu. Nos vícios, nos hábitos ocultos, nos pecados de estimação, em coisas que só você sabe que você faz e não consegue parar. Deixa Deus entrar, começa a orar. Coisas que tu sabe que é errado, tu sabe que não condiz, tu sabe que não agrada a Deus, atrapalha a sua vida espiritual, atrapalha o seu desenvolvimento espiritual. Então deixa Deus mexer aí. Aqui não tem ninguém perfeito. Todo mundo aqui tem os seus erros. Todo mundo aqui tem as suas falhas, as suas fraquezas. Cada um de nós. E muitas vezes a pessoa não muda. Você não muda porque Jesus mudou sua vida. Sua vida muda porque Jesus mudou você. Transformou você. Jesus está a poucos passos da cruz, da sua partida. E os discípulos estão discutindo para quem vai ter mais privilégio. O que eu entendo? Eles estão próximos fisicamente de Jesus, mas estão distantes espiritualmente de Jesus. Jesus está perto da sua partida instruindo. E estão brincando por poder, perto fisicamente, distantes espiritualmente. É possível pessoas estarem dentro da igreja, perto fisicamente, num ambiente de culto, num ambiente de igreja, mas espiritualmente ainda estarem distantes? É possível. Por isso eu quero te dizer que somente um culto de domingo pode não ser suficiente para a sua vida mudar.
Se você não der continuidade, na verdade o culto não acaba aqui. Sua vida precisa ser um culto. Essa reunião acaba, mas na sua casa continua culto. Amanhã você acorda em um culto, porque a sua vida é um culto a Deus. Por isso que tem o Cadima, por isso que tem o Login, por isso que tem outras áreas, por isso que tem o GIs, os pequenos grupos para você participar, para você ter estudos bíblicos, para você crescer em graça, para você crescer em conhecimento, para que haja realmente transformação. Por isso que você precisa aprender a orar, precisa aprender as escrituras, você precisa aprender a ter o teu devocional, ter a sua vida com Deus e começar a ter as suas experiências pessoais com Jesus. Jesus diz a eles que o líder seja servo, que o maior é o que serve. Eu aprendo que um cristianismo e uma espiritualidade que não produz boas ações e amor ao próximo, não produz misericórdia, não produz compaixão, não produz um desejo de servir e de ser útil ao reino de alguma forma. Alguém que é transformado pelo poder do Evangelho, pelo poder de Jesus Cristo, e não gera nele um desejo de servir ao próximo, de amar ao próximo, de pregar o Evangelho, de falar do amor de Deus, de servir ao reino, de ser útil a Deus. Tem alguma coisa errada, meu Deus. Preste atenção se realmente esse é o lugar que você quer ficar. Porque eu vou lutar com todas as minhas forças para que eu tenha cristãos que servem ao reino, que são cheios de luz, que são cheios de sal, que encontram o seu potencial, que descobrem a sua vocação, que encontram suas habilidades, que fluem no reino, que encontram seus talentos, que servem a Deus, que pregam o Evangelho, que não tem medo do diabo. Evangelho que não produz misericórdia, compaixão, amor, desejo de servir ao próximo. Que evangelho é esse, meu Deus? Nós temos luz, ó. Vai ter painel de LED novo. Vamos estender a igreja, vai ter um monte de coisa nova. Vai ficar cada dia mais bonito. Mas não se trata somente de estrutura. Tudo isso é para ficar legal, confortável para nós. Mas isso não produz a transformação. O que produz é você se entregar, abrir o seu coração. Evangelho que não produz misericórdia, compaixão. Tivemos agora os 3 palavrinhas. Dezenas e centenas, tivemos mais de 250 voluntários lá servindo. Gente daqui, gente de Teresópolis. Mas por incrível que pareça, teve gente que não foi servir. Está tudo bem, gente trabalhando, gente que não pode. Mas eu tenho certeza que tem gente que poderia, mas não foi. E eu não estou condenando quem não foi. Eu só estou te dizendo que você poderia. Distribuímos mais de 4.300 cachorro-quente, refrigerante, pipoca, algodão doce. Fizemos isso. A nossa igreja, não. Para a igreja ser melhor que a primeira igreja. Isso é fruto, tem que ser. É fruto do Evangelho, do amor a Deus. Fazer o bem ao próximo. Fazer o bem à cidade que a gente está. Fizemos para quê? Pelas crianças. Para que uma sementinha de Deus comece a ser plantada no coração dessa nova geração. Porque uma criança, quando entende como uma semente é plantada, mais lá na frente não adianta, a semente está lá. E é papel da igreja fazer isso. Jesus está falando sobre sua partida. Eles discutem sobre quem seria o maior. Jesus aproveita e ensina como funciona o reino. Jesus passa uma régua ensinando como funciona o reino. Meu querido, no reino, não adianta vocês ficar brigando para quem vai ser maior, quem é menor. Porque no reino, maior é o que serve. E na verdade Jesus ensina e passa uma régua igualando tudo, dizendo assim, no reino é assim, meu querido. Deus manda e o resto serve. É assim. Ele está dizendo que no reino é desse jeito. O que eu aprendo com o que Jesus está dizendo acerca dessas discussões, um querendo discutir quem vai ser maior, quem vai ser menor, o que vai acontecer, que posição que eu vou estar, aonde que eu vou estar do direita do Senhor, eu vou sentar à esquerda do Senhor, eu vou estar mandando aqui, eu vou coordenar isso, eu vou coordenar aquilo. Não se preocupe tanto com o lugar que você vai ocupar, seja ministerialmente, seja da vida. Se preocupe em fazer diferença no lugar e na posição que você está agora. Porque se você fizer bem feito, o que Deus te deu para fazer agora, o degrau de cima é consequência.
Tudo que vier à tua mão, faça e faça bem. Se preocupa em dar conta. Tem muita gente que não dá conta do que está na mão e preocupado com o que vai ser amanhã. Aonde que eu vou estar? Como é que eu vou crescer? Tu nem deu conta do que Deus colocou na tua mão, nem multiplicou, nem prosperou, nem fez um bom trabalho. Faz um bom trabalho, seja na tua empresa, seja no teu negócio, seja na tua família, seja no ministério. Faz bem feito o que dá na tua mão, tu vai ver o que Deus vai fazer. Após a discussão, após Jesus ter ensinado sobre quem é quem no reino, Jesus diz que confia o reino a eles. Eu vou confiar o reino a esses malucos. Batendo boca em um culto onde Jesus lava os pés. Jesus é doido. Mas uma das coisas que define Deus como Deus é que Ele é capaz de fazer por nós coisas que nunca seríamos capazes de fazer por Ele. E mesmo assim, Ele continua fazendo por nós, porque é a graça de Deus. Isso é uma manifestação da graça de Deus. Como assim, pastor? Não merece, mas foi escolhido. Não tem capacidade, mas Deus separa para preparar, para capacitar. É pequeno, mas Deus chama para coisa grande. O que explica isso? A graça de Deus. Deus, quando chama alguém, confia algo a esse alguém, Ele não está confiando na capacidade desse alguém. Ele está confiando que esse alguém é capaz de crer, que Deus é capaz de lhe confiar e lhe dar graça e lhe dar capacidade para realizar. Resumindo para você, quando Deus tem uma obra na sua vida e te chama para alguma coisa, te faz alguma promessa, Ele não está confiando no que você tem. Então para de olhar para o que você tem. Deus não está preocupado com o que você tem, se vai ser suficiente para realizar a obra que Ele tem na sua vida. Deus não está contando com o que Ele tem para realizar a obra na sua vida, não. Você pode não ter nada, Ele tem tudo. Ele realiza a obra dEle na tua vida com o que Ele tem. Ele só precisa que você seja alguém capaz de confiar, acreditar e de crer e de ter fé que Ele é capaz de fazer você derrubar o gigante com uma pedra. Golias era infinitamente maior. Davi só foi capaz de confiar. Vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Vou com fundo em pedra, não tenho nem espada. Talvez você não tenha nada. Você esteja em uma situação onde você não tem o suficiente para realizar coisas que Deus disse para você. Você está na melhor situação que você poderia estar. Porque você precisa de Deus. Você precisa confiar. Eu não posso, mas Ele pode. Levanta a tua mão bem alto e diz comigo: eu não posso, mas Ele pode. Eu não sou, mas Ele é. Eu sou pequeno, mas Ele é grande. Eu não sei, mas Ele sabe. Eu sou fraco, mas o meu Deus é forte. O apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12:9 vai dizer: então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Se Deus te confiou algo, assuma. Para de ficar olhando para si e começa a olhar para Ele. Jesus chega e fala: Simão, Simão. Vê aquela discussão, fala com eles, vê eles batendo boca. Simão, Simão. Pedro, Pedro. Olha aí, rapaz. Ou uma coisa ou outra. Ou Jesus está chamando a atenção de Pedro, porque ele começou a bagunça, ele começou a confusão. Quem vai brigar, quem vai ser, quem vai ser. Ou Jesus está entendendo que ele era o cara mais maduro, que tinha que ter acabado com aquela confusão antes dela começar. Simão, Simão, tu é o cara mais maduro aí, tinha que ter, tá deixando essa bobagemzinha aí, essa discussãozinha aí, rapaz, de quem vai servir, quem vai não sei o quê, quem vai ser maior. Pedro, tu parar logo com isso, tá entrando nessa? Jesus está dizendo para ele: rapaz, Pedro, Simão, estou te vendo nessa conversinha fiada aí de quem vai ser maior, de quem vai ser melhor. Esperava mais de você, hein? Jesus está dizendo: rapaz, tenho tanta expectativa a seu respeito. Botei tanta confiança em você. E você está preocupado com esses detalhezinhos: quem vai ser menor, quem vai ser maior, quem que vai ser, quem que não vai ser. Parece que não sabe quem eu sou, não confia em mim, rapaz. Jesus chama o nome de Pedro 2 vezes, como que diz: acorda!
Simão, Simão, desperta, se liga. Talvez hoje Deus esteja dizendo para você: ei, 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 você está se preocupando com um monte de coisinha pequena e está esquecendo de enxergar a grandeza que eu tenho para você. Acorda! Algumas pessoas precisam parar de ser desatentas. Algumas pessoas não... O diabo, presta atenção, o diabo não vai parar de perseguir você. Ele não vai parar de querer te fazer algum mal, vamos dizer assim. Ele anda ao derredor, buscando alguém que possa tragar. Então o diabo não vai parar de querer armar cilada, de querer fazer coisas, de querer pegar você em alguma coisa, de querer te prejudicar. É você que tem que parar de ser descuidado e ficar dando mole pro diabo. Eu falava com o Fernando, minha filha, com o Josué, saía, aí largava o telefone ali, e largava não sei o quê, e largava assim, cadê? Sumiu. Claro que sumiu, você não está dando mole. Vigia tuas coisas. O diabo não vai parar de querer se meter o nariz onde não é chamado não, é você que tem que parar de ser descuidado. É muita batalha espiritual. O diabo está furioso comigo. Está furioso nada, tu que dá mole pra caramba pro diabo, abrindo porta pro inferno. E depois o diabo está furioso. O diabo é fogo. Não, tu que é bobo. No verso 32 o negócio fica mais forte. Que Jesus fala: Pedro, quando tu te converter, lavei teu pé, mas não está convertido ainda. Tomou ceia comigo, andou 3 anos comigo, ouviu mais de 300 sermão meu, mas ainda falta. Ainda não se alinhou, Pedro. Quando tu te converter, estou orando por ti. Está andando comigo, mas a obra não está completa. Tomou ceia, mas a obra não está completa. Está se achando bonzão, que pode mandar em todo mundo, mas nem convertido está ainda. Jesus está olhando para ele como que diz assim: Pedro, eu sei que você vai ser apóstolo, rapaz. Eu sei que você tem um futuro promissor. Foi eu que te escolhi, rapaz. Eu sei que tem um monte de coisa que vai acontecer na sua vida. Tem um monte de promessa, mas uma coisa eu sei também: tu ainda não está pronto. Foi eu que te chamei. Tu ainda não está pronto, tu ainda não está maduro. Falta um bocado de coisa ainda, rapaz. Pedro, em vez de ficar quieto, botar a viola no saco, o que Pedro faz? Mestre, estou pronto. Estou pronto para entrar na frente de uma bala. Estou pronto para sofrer. Eu estou pronto para ser preso. Eu estou pronto para morrer se for preciso. Ai, meu Deus do céu. Tem muita gente assim, se perdendo em uma incapacidade de uma autoavaliação, em uma incapacidade de ouvir quem está acima. A Bíblia vai dizer: examine-se o homem a si mesmo. Existe muita gente se perdendo por uma incapacidade de se autoexaminar e de fazer um autoexame correto, sincero, verdadeiro, sem maquiar, e de ter um autoexame. Deus sempre vai reconhecer o nosso potencial e nos ajudar a nos tornarmos melhor que pudermos. E Deus sempre vai querer extrair o melhor de nós. Mas uma coisa Deus não vai fazer: Deus não vai nos habilitar para algo antes da hora, antes de estarmos realmente prontos. E algumas pessoas quebram a cara, vivem em problemas, por uma incapacidade de uma autoavaliação e de entender: caramba, ainda não estou pronto para isso, eu preciso buscar ajuda nisso, eu preciso buscar ajuda no meu casamento, eu preciso buscar ajuda ministerial, eu preciso buscar ajuda nesses meus negócios aqui que eu não estou fazendo direito, eu preciso buscar ajuda, eu preciso uma orientação, não estou conseguindo me livrar desses hábitos ruins, eu preciso buscar ajuda, eu preciso buscar orientação, por uma incapacidade de autoavaliação, e de ver aonde está com o problema, e de sanar aquele problema. O mal da nossa geração é que todo mundo é bom pra caramba, e é a vida do Instagram, e ninguém quer reconhecer os seus erros, muitas vezes, os seus problemas, porque todo mundo tem que ser bom. Então as pessoas vão fazendo o quê? Jogando a sujeira embaixo do tapete, e de repente um casal aparece na igreja e fala assim: pastor, estamos separando. Caramba, cara, você está aqui 3 anos na igreja, para mim estava tudo bem.
Por que veio agora, quando já está nas últimas, já está com respirador já, o casamento? Por que não pediu ajuda? Às vezes uma incapacidade, uma autoavaliação. Jesus diz a Pedro: Satanás deseja peneirar você como trigo. Jesus chama a atenção de Pedro. Em vez de Pedro ficar quieto, Pedro fala assim: eu estou pronto. Jesus reconhece Pedro e diz: Pedro, tu é trigo. O louvor pode vir subindo. Tu é trigo, cara. Tu é bom. Satanás quer peneirar você como trigo. Jesus está dizendo: quem plantou você foi eu, rapaz. Quem escolheu você foi eu. Quem investiu em você foi eu. Eu sei que você é trigo. Eu sei que você é bom. Tu é trigo, tu é bênção, mas ainda não está pronto. Sabe por quê? Porque trigo maduro vai para a peneira. Então quando Pedro começa a dizer: eu estou pronto, sou eu. Satanás fala assim: ele está pronto, joga aqui, ó. Sabe por quê? Trigo maduro vai para a peneira. E Jesus fala: orei por você, para que a tua fé não desfaleça, porque quando tu cair na peneira, tu vai ver o que é bom. Orei por vocês. O que eu aprendo com isso? Não entre em processos que você não está pronto para suportar. Não mete o nariz onde você não foi chamado. Não queira lutar guerra que Deus não te chamou para lutar. Eu não sei se aqui tem gente assim. Eu acredito que em Guapi não tem. Parece que tem gente que tem pouca guerra para lutar. Porque tudo ela quer dar opinião na guerra dos outros. Não, você tem que fazer assim, rapaz. Você não sabe. É isso que você tem que fazer. Isso aqui, vem cá, eu vou te fazer. Aí leva para casa e chama. Aqui, olha aqui. Não se mete em guerra que Deus não te chamou. Uma coisa é interceder, ajudar em oração. Mas tem gente que se mete em guerra que Deus não mandou entrar. Não queira ir antes da hora a lugares que Deus não te enviou. Não queira viver antes do tempo que você não está pronto para viver. Na minha casa em Niterói, tem um monte de bananeira. E tem umas bananeiras que é banana figo, parece banana da terra. Gostosa para comer comida. E ela vai crescendo e ela fica robusta. Tipo a gente assim, fica, né? Rapaz, fica gordo, que as bananas parrudas. Você olha assim, meu Deus. Só que acontece um processo. Ela cresce. E ela fica parruda, já atinge o tamanho, já fica gorda, mas ainda está verde. Se eu tirar, não está boa para comer, está ruim. Mas ela já está no tamanho. Está no tamanho bom para tirar, mas ainda está verde. Ela cresceu, mas ainda tem que madurar. Esse é o problema de muita gente. Acha que cresceu e que já está pronto. Cresceu, mas não está maduro. Não está pronto. Depois que cresce, ainda tem um tempo para madurar, para ficar boa. Crescimento não é sinônimo de maturidade. Crescimento não é sinônimo de estar pronto para algumas coisas. Não significa que você cresceu em algumas áreas, que você está pronto para algumas coisas. Jesus estava dizendo: você já cresceu, você já aprendeu um monte de coisa, Pedro. Só porque você já cresceu, andou comigo 3 anos, aprendeu um monte de coisa, você está achando que está pronto? Não está pronto. Tem gente que já tem idade, cresceu, ficou mais velho, mas não amadureceu ainda. Gente velha que não é madura. Não aprende com a vida, não aprendeu com os erros, mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Algumas pessoas já mais velhas não amadurecem por quê, pastor? Porque elas não se deixam corrigir. Elas não aceitam correção. Elas não aceitam instrução. O orgulho faz com que pessoas não se submetam às outras em busca de ajuda para corrigir áreas da vida que elas não são tão boas assim. Então você pode ter pessoas mais velhas que não amadurecem, que não melhoram, que não mudam. Pessoas que não amadurecem, não aceitam repreensão. Em alguns momentos, à medida que você vai se envolvendo no reino, eu vou dizer, na igreja que eu sou pastor, eu não vou sair me metendo, eu entendo, o pastor não tem direito de se meter na vida de ninguém. O pastor está aqui para te guiar, para te aconselhar, para te instruir, para te ajudar.
Eu não vou atrás de você querendo me meter na tua vida, mas a partir do momento que você começa a estar servindo, está aqui, está aqui, com o microfone na mão, ministrando. Aí se eu souber de alguma coisa, eu falo, vem cá, o que está acontecendo? Que foto foi aquela? Pô, a vida é sua, mano, tá tudo bem, mas que fala foi aquela da internet lá? Te vi bater a boca na esquina. É seu, cara. Aí está pregando, aí está servindo. À medida que você vai subindo de nível, aí você vai me dando o direito de não me meter na sua vida, mas falar, poxa, você está exercendo funções aqui. O que está acontecendo? E eu posso ser capaz de te repreender em amor. Falar, meu filho, não é isso. O que é isso? Você está fazendo errado. Você está servindo no reino de Deus, você é um cristão, você é alguém que ama a Deus, você é um espelho de Deus. Você não pode usar essas palavras. Você não pode postar uma foto dessa, com a bunda desse tamanho na internet. Falei, pronto. Foi sem querer, gente. Ai, meu Deus. Algumas pessoas. Mas isso não acontece. Cresceu. Pedro cresceu, mas estava agindo como se não tivesse crescido. Cresceu, mas não amadureceu. Mateus 13 vai dizer porque Jesus chama Pedro de trigo. Aprenda uma coisa. Eu vou alinhar vocês como igreja hoje. Mateus 13, 24 vai dizer assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo, de onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes disse e respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O Senhor falou: não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranque também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no celeiro. Fique de pé comigo em nome de Jesus, por favor. Jesus fala da boa semente, que é o trigo, e traz uma representatividade da vida humana. E ele nos compara com o trigo. Ele fala: Pedro, tu é trigo. E os semeadores saíram a semear. Semearam o trigo mais cedo. Mas o inimigo veio depois. Semeou o trigo mais tarde. Semeou o joio mais tarde. O sono fala de não termos o controle de tudo. Semeadores vão até o Senhor e falam: Senhor, nasceu joio no meio do trigo. Aprenda uma coisa: terra que nasce trigo, nasce joio também. Não quero julgar igrejas, porque algumas pessoas não estão tão corretas assim dentro delas. Porque terra que nasce trigo, também nasce joio, é o que a Bíblia diz. Eles querem arrancar o joio. Senhor, vamos arrancar o joio. O Senhor fala: não. Se tu mete a mão no joio, tu leva o trigo junto. Sabe por quê? Porque no meio da plantação, joio e trigo são iguais. Passa batido. Eles querem arrancar, o Senhor fala: não. Senão você... Trigo, vocês podem arrancar o trigo, mas você tem que entender uma coisa: trigo não é influenciado pelo joio. Terra que nasce trigo, nasce joio, mas trigo é trigo, joio é joio. Deixa que quem vai lidar com joio é o Senhor da seara. Deixa o joio crescer. Algumas pessoas ficam... Você não presta não, rapaz. Deixa o joio na mão de Deus. Se preocupa com o seu crescimento. Se preocupa com a sua vida. Se preocupa com o seu chamado, com a sua história. Deixa o joio na mão de Deus. Porque o Senhor diz para não arrancar o joio? Porque na fase do crescimento, trigo e joio são quase iguais. Joio e trigo
Não adianta querer arrancar. O que vai revelar o que é joio, o que vai revelar o que é trigo é o tempo. Por que, pastor? Fala assim, por que, pastor? Porque o trigo dá frutos, dá semente. O joio não dá nada. É só palha. Trigo dá semente. Às vezes o que achamos que é joio pode só ser um trigo que não está maduro ainda. Às vezes podemos julgar alguém. Isso aí, rapaz, esse garotinho aí, só uma misericórdia. Passa um tempo, é uma benção. Achávamos que era joio, porque parecia joio, mas era só um trigo que não estava maduro. Às vezes podemos achar alguém que é um trigo todo bonitão, mas chega na hora de dar fruto, não nasce nada, é joio. Se arrancar o joio da plantação na hora errada, você pode levar o trigo junto. O texto diz que semearam o joio cedo e foram dormir. Semearam o trigo cedo e foram dormir. O inimigo semeou o joio mais tarde. O que acontece? O joio que foi plantado depois do trigo, meu prefeito, cresce e alcança o tamanho do trigo. Como é que pode? Algumas pessoas que são trigo podem ficar assim, meu Deus, que dureza para crescer, que dureza está para se desenvolver. Algumas coisas parece que não, para crescer, para desenvolver, para frutificar, para fazer algumas coisas, parece que o joio cresce junto, parece que cresce mais rápido. Sabe por quê? Quem é trigo cresce carregando semente, tem o peso dos frutos e das sementes. Joio não tem fruto, não tem semente, cresce mais rápido porque cresce vazio. Crescer vazio cresce mais rápido. Crescer é natural, amadurecer é opcional. Amadurecer tem a ver com crescer por dentro, tem a ver com as suas escolhas, e para obtermos resultados diferentes, precisamos ter atitudes diferentes. Amadurecer tem a ver com uma mentalidade melhor, que expande, que tem a ver com ampliação da visão, acerca do mundo, acerca da vida. Pastor, como eu posso entrar num processo de amadurecimento? Para eu servir, para eu amar, para eu liderar, para eu ser alguém melhor. Alguns conselhos que eu vou te dar, ouça bem. Aprenda com seus erros. Ouça conselhos das pessoas certas. Fale menos e faça mais. Assuma as suas responsabilidades. Não tenha pressa, tenha foco. Reconheça seus erros e não tenha problema com isso. Conheça seus pontos fracos, fortes, e melhore o que tem que melhorar na sua vida. Seja humilde para aprender e seja humilde para recomeçar se for preciso. Outra coisa, não seja alguém que sempre tem razão. Não tenha razão de vez em quando. É bom não ter razão. E a última que eu quero te falar: nunca deixa Deus esperando. Não demore a se render, não demore a se dobrar, não demore a se entregar. Não deixe Deus esperando quando Ele está te convocando. Feche os teus olhos, em nome de Jesus.